Com multa de mais de 300 milhões, o Vasco renova com goleiro da base. Provável escalação para o Clássico e Cuiabano no Botafogo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã deste sabadão de Clássico. É claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol. Mas antes eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like nesse vídeo, é muito importante, faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol. Galera, muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem enrolação, vamos às informações deste sabadão de Clássico, mas antes de trazer aqui a provável escalação e alguns detalhes, trazer a informação que o Vasco renovou o contrato de uma das suas grandes joias nesta sexta-feira. O goleiro Felipe Gabriel, de 18 anos, assinou o vínculo válido até dezembro de 2027. O anterior era até maio de 2025. A multa para times do exterior é de 60 milhões de euros, cerca de 333 milhões em reais, na cotação atual, né? O goleiro Felipe Gabriel foi muito importante na vitória sobre o Flamengo, fazendo um gol ali no finalzinho, levando o jogo para os pênaltis, no qual ele defendeu, inclusive, pênaltis. Foi muito importante nesse jogo emblemático que marcou, né, o início aí da carreira do jogador, que já vem, inclusive, treinando com o time profissional. É uma joia aí promissora para o Vasco. Ele também é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto. Felipe chegou ao Vasco em 2017 e desde então passou a ter grande destaque na base do Vasco. Tamanho e crescimento também levou o jogador, né, a jovem promessa, para a seleção brasileira. E com a amarelinha ele foi campeão sul-americano, sub-17, e disputou a Copa do Mundo da mesma categoria, né? Muito sucesso aí para o garoto, para o goleiro jovem, que teve a sua renovação estendida até 2027, tem uma multa alta, então é o Vasco aí mais uma vez conservando, né, a sua joia. Inclusive, trazer aqui um destaque também para o gerente da base do Vasco, Rodrigo Dias, que comemorou a ampliação do vínculo com as grandes, né, joias do Vasco, ele que vem fazendo um bom trabalho com os garotos da base. Ele diz o seguinte: estamos muito felizes com a renovação com o Felipe Gabriel, pois acreditamos em uma contínua evolução desde a sua chegada ao clube. Agora, galera, vamos falar bastante aqui sobre o clássico de hoje. Lembrando, nós estamos gravando esse vídeo agora, já preparando todo o nosso material e equipamento. Vamos sair daqui do nosso estúdio do canal BTB Esportes e ir direto para o Maracanã. Vamos estar ali realizando aquele pré-jogo, aquela transmissão completa. Por isso vale muito a pena você que não é inscrito inscrever-se, ativar o sino das notificações para você estar conosco daqui a pouco diretamente do Maracanã. Você que estiver indo para o estádio aqui no Rio de Janeiro, passe ali na rampa ou ali no portão de acesso do ônibus, onde nós vamos estar aguardando também a chegada da delegação dos times. Vamos estar passando muita notícia, informação, resenha, interagindo. Aquela festa que você já sabe e você já conhece aqui no BTB Esportes. Agora, lembrar que o Vasco ele vive um momento, né, diferente em relação a clássicos. Com o Ramon Dias, a equipe perdeu apenas uma das seis partidas contra rivais no Rio de Janeiro desde o ano passado. No Brasileirão, o time tenta vencer a segunda partida no campeonato e se recuperar da derrota sofrida pelo Bragantino na última quarta-feira, né? O Vasco venceu ano passado um clássico contra o Fluminense, um jogo que foi no estádio Newton Santos, por 4-2 ali de virada, gols Gabriel Peck, o Verratti, assistência do Rossi. Foi um jogo muito importante, né? Que naquela retomada que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro no segundo turno ano passado. O Vasco segue com desfalques para o jogo contra o Fluminense, né? Ainda no Chile, o capitão Medel está ali cuidando da sua mãezinha em relação aos problemas de saúde, né? Que teve até um avanço, né, na questão do problema. Ele precisou estender
ali a sua estadia ali no Chile, né, cuidando da sua mãe. Então, Medel é desfalque para essa partida de hoje. E o Vasco também ainda não foi relacionado à questão do Payet. O Payet pode ser ainda poupado nesse jogo devido ao tratamento, à lesão no joelho, para que não venha a acontecer algo pior, né? Um desgaste pior e o Vasco perdeu o jogador para o restante da temporada. Então, bem provável que o Payet ainda seja poupado nessa partida. Ainda havia uma esperança ontem dele ser relacionado, ficar ali no banco de reserva, mas acredito que o Ramon vai poupar o jogador para que ele venha estar 100% para as próximas partidas. Ele que vem treinando ali junto com o elenco no CT Moacir Barbosa. Portanto, o treinador Ramon Dias escalará Maicon na defesa ao lado do Léo, né? O Maicon, que é um zagueiro alto, tem as suas qualidades ali em relação a defesas, em relação a desarmes, ajuda muito ali, contribuiu muito ali no ano passado na retomada do Vasco também. Então ele começará ali como titular. Hugo Moura deve ser relacionado e pode fazer a sua estreia também pelo Vasco, né? O Hugo Moura é a contratação do Vasco nessa janela interna e ele pode hoje estrear. Já foi ali bidado, já está regularizado e o Ramon Dias pode de fato ali colocar o Hugo Moura no segundo tempo, através para ajudar mais na questão da marcação. A provável escalação do Vasco, do time comandado pelo técnico Ramon Dias, é o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, ou ele tem a opção também, o Ramon utilizou muito o João Vitor na lateral direita, pode ser que o João Vitor seja titular, tem a opção do Paulo Henrique ou do João Vitor, Maicon, Léo Pelé na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Sforza, que vem nas últimas partidas aí jogando muito, Galdames, Matheus Carvalho também tem sido importante, e o ataque, Rossi, Verratti e David. Portanto, essa é a provável escalação. Você, torcedor que está nos acompanhando, que chegou aqui no vídeo, deixe o seu palpite nos comentários, nós vamos estar interagindo com você. Agora, saindo aqui do assunto em relação ao Vasco, falar do Fluminense, que também tem o retorno de jogadores importantes para o clássico de hoje. O técnico Fernando Diniz precisa quebrar esse tabu, né? Nessa sequência aí do Fluminense sem vencer clássico. Ao todo já são 13 jogos, né? 13 clássicos que o Fluminense não consegue ter êxito. Com um ponto em 2 jogos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Vasco com a missão de encerrar esse jejum que incomoda e voltar a vencer os clássicos, né? Há mais de um ano sem ganhar de um rival carioca, o time, portanto, confirmado, acumula 13 jogos sem vitória sobre um dos grandes do Rio. O Fluminense realizou nesta sexta-feira o seu treinamento em preparação para o clássico no CT Carlos Castilho, e o técnico Fernando Diniz mostrou ali uma mudança, retornando com o Martinelli na volância, e com isso o zagueiro Manuel deve também jogar ali ao lado de Felipe Melo, que retorna, né? Jogadores tanto como Felipe Melo e Marcelo, que foram poupados na partida contra o Bahia, retornam para o time principal, o time titular do Fluminense. E a provável escalação do técnico Fernando Diniz é o seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Felipe Melo e Manuel na zaga, Marcelo na lateral esquerda, André, Martinelli, Ganso, meio campo, Arias, Marquinhos e Germancano. É o ataque do Flusão para esse clássico de hoje, né? Tentar o Marquinhos, que tem sido um dos destaques nesse início de temporada, recebeu ali a oportunidade do técnico Fernando Diniz, já são 2 gols pela Libertadores da América e, claro, vem aproveitando essa chance ali ao lado do ataque, né? Com o Germancano e com o John Arias, né? Uma vez que o Keno ele está retornando de lesão, já voltou aos treinamentos no CT Carlos de Castilho e também já se torna ali uma opção para o treinador Fernando Diniz. Agora a informação sobre o Botafogo, que aproveitou o último dia de janela de transferência para acertar, para encaminhar a contratação do lateral cuiabano. Em busca de reforços para o setor defensivo, o Botafogo se movimentou no último dia da janela doméstica para trazer cuiabano. O lateral esquerdo, de 21 anos, é criado no Grêmio e foi adquirido por cerca de 8 milhões de reais junto ao tricolor gaúcho.
São 18 partidas pelo time profissional e na carreira são 2 gols marcados e 1 assistência. Então, com certeza você vai acompanhar aqui mais informações aí sobre o cuiabano no Botafogo. Agora, galera, falar sobre o Flamengo, que embarca hoje para São Paulo em preparação para o jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras. Você vai acompanhar aqui o embarque do Mengão ao vivo no canal BTB Esporte nessa tarde de sábado, por isso fique ligado, você torcedor do Flamengo. E a informação é que o Arrascaeta, ele volta ao time titular para essa partida de domingo, de amanhã, e o Cebolinha ainda poupado devido a uma entorse, né, que ele sofreu no jogo contra o São Paulo. Poupado para a partida contra o São Paulo por 2-1 devido ao desgaste físico, Arrascaeta voltou a treinar no Ninho do Urubu para o clássico de domingo contra o Palmeiras, 4 da tarde, no Allianz Parque. Se nada de anormal acontecer na atividade de sábado, o camisa 14 será titular contra os paulistas. Então o Flamengo treina ainda na manhã deste sábado. Tendo alguma atualização, você vai acompanhar ao vivo no embarque. E o treinamento desta sexta-feira também confirmou que Everton Cebolinha, com um edema no tornozelo, no joelho direito, no tornozelo direito, após levar uma pancada na região contra o Atlético Goianiense e São Paulo, Cebolinha está fora. Bruno Henrique será a ponta esquerda do Flamengo contra o Palmeiras. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias na manhã de sábado. À tarde voltamos ao vivo com mais informações, notícias ali no pré-jogo entre Fluminense e Vasco no Maracanã e também no embarque do Flamengo para São Paulo, tá bom? Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares, estamos juntos, até o próximo vídeo.